religiosa, só você aqui presente do nosso lado. E o que a gente vai tentar fazer hoje é o diálogo. A gente vai ter, eu acho que 3 microfones, vou deixar um microfone lá, um aqui. Vocês vão estar fazendo pergunta, anotem as perguntas de vocês vão chegar até a gente e a gente vai estar respondendo as perguntas de vocês. O pessoal do Notícias de Belfort Roxo vai estar fazendo ao vivo, assim como o Márcio. As perguntas que forem chegando online para vocês passam para a gente e a gente vai estar respondendo a cada um de vocês. Façam as perguntas. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta o governo tentar investir em políticas públicas se a sociedade andar na contramão. Não adianta a sociedade querer cobrar do poder público se o governo não olha para a sociedade. Hoje, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é criando pontes entre o poder público e a sociedade civil e aquilo que a gente já tem feito. A Renata está aqui presente, assim como o Salomão. Foi uma luta nossa muito grande nesses 2 anos, criar o Conselho de Igualdade Racial. Graças a Deus conseguimos criar o Conselho de Igualdade Racial no município de Belfort Roxo. Foi publicado no Diário Oficial nesse mês de janeiro. Belfort Roxo, hoje, a gente luta para fazer de Belfort Roxo a capital no combate às intolerâncias. Quando as pessoas aprenderem a olhar para o seu próximo e ver o seu próximo enquanto irmão, a violência vai diminuir. Agora, enquanto eu olhar para o meu próximo e ver ele como meu rival, porque eu sou da religião A e a religião B não presta, porque eu sou da religião C e a D não prega a chamada salvação, a gente cria rivalidade, e a rivalidade cada vez mais a violência aumenta. Vou pedir para cada um se apresentar, falar com um pouco só da religião e a gente começa o debate, tá bom? Vou começar pela minha esquerda. Certo, né? Esquerda. O microfone está aí. Bem, boa noite a todos. Eu venho como representante, na verdade, como professora, né, como palestrante. Meu nome é Juliana Cavalcante, eu sou doutoranda da UFRJ, pesquisadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas e também professora, né, da pós-graduação de História de Cristianismo. Boa noite a todos, eu sou o professor Sidney Oliveira. Eu aqui hoje represento a comunidade budista da cidade de Belfort Roxo. Nós somos membros da Soka Gakkai Internacional, uma organização budista representada em 192 países do mundo. E a grande base dessa filosofia budista é a recitação do mantra Nam-myoho Renge-kyo, que significa extrair energia vital da lei mística universal de causa e efeito na direção da minha felicidade. Então é isso que a gente acredita fundamentalmente, que cada ser humano tem a possibilidade de construir a sua própria felicidade. Então é com grande prazer que nós estamos aqui hoje. Espero que seja uma noite em que todos possam aprender em conjunto. Boa noite a todos. Eu sou o pastor Júlio Costa, represento a comunidade evangélica aqui na cidade de Belfort Roxo. Aqui nesse momento estou aqui nessa noite para representar a comunidade evangélica que observa a questão da intolerância religiosa como sendo uma prática não divina, porque nós obedecemos aquilo que Cristo determinou que nós façamos. Baseamos-nos na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 27, e no capítulo 2, versículo 1. E a gente segue nessa linha no sentido de dialogar. Estamos aqui nesta noite para podermos dialogar e mostrar que a intolerância tem nota 0 no nosso quesito. Meu nome é El Garcia, sou secretário municipal de articulação política, mas nesse momento eu estou aqui representando a Igreja Católica e quero dizer para vocês que o catolicismo é a mãe de todas as religiões cristãs. E nós estamos abertos ao diálogo, até porque nós somos vítimas até também da intolerância religiosa por parte de algumas religiões. E dizer para vocês que estamos sempre abertos ao diálogo, e até porque entendemos que nós devemos buscar sempre o entendimento não só religioso, mas em todos os sentidos da nossa vida. Muito obrigado. Alaide Moraes, eu estou aqui representando o povo cigano, mas eu não vim só com a minha etnia para cá, trouxe também
o pouco de conhecimento adquirido na pedagogia, com licenciatura plena. Nós, ciganos, não temos muita oportunidade de estudarmos, porque nosso povo é muito nômade. Os poucos que tiveram o privilégio de galgar alguns degraus dentro da cultura, nós estamos espalhando por aí, aos pouquinhos, dentro das escolas municipais, dentro dos desfiles, em toda oportunidade cultural, nós estamos tentando divulgar a verdadeira cultura cigana, para podermos acabar com um pouco dos preconceitos em cima de mitos. Então, eu vim nessa oportunidade de voz, plantar essa sementinha do bem junto com vocês, entendeu? Para tentar desmistificar os mitos que estão criando muito preconceito em cima do meu povo. Boa noite, eu sou Salomão Moura, sacerdote da Candomblé, de matriz africana, conselheiro de igualdade racial, e estou aqui para a gente conversar um pouco mais, porque eu acredito, e meu povo também, que a causa de toda intolerância é a ignorância no sentido da falta do conhecimento. A gente só persegue aquilo que a gente não conhece, ver mal aquilo que a gente não conhece. E, no entanto, nós temos tantos pontos de convergência, como os povos, como os irmãos evangélicos, católicos, budistas, mas nós, como seres humanos, ainda temos aquela semente do desamor de só olhar para o que nos diverge e não nos concentrarmos naquilo que nos converge, que é o bem ao próximo, né? Então, tenhamos uma noite aí de boas falas todos. Eu preciso que vocês façam as perguntas, tá? As perguntas vão chegar até a gente, o Carlos Ângelo vai fazer e a galera vai respondendo. Vamos lá. Pessoal, eu sou professor de Educação Física, vou começar a fazer as perguntas. Eu sou professor de Educação Física, continuo dando aula nas escolas e, infelizmente, assim, eu acho que a própria sociedade, ela cria certo rótulo, certo preconceito e leva para dentro da própria escola. Sempre falo que a escola está ali para ensinar os conteúdos acadêmicos, português, matemática, geografia. Por exemplo, eu já sofri 2 situações nas minhas aulas. Eu dou aula de capoeira na escola. Geralmente dou aula de capoeira no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E aí o evangélico vai lá e fala que não pode fazer, porque capoeira é coisa do demônio. Ele não para estudar que a capoeira é uma dança nascida no território brasileiro, que os escravos faziam a capoeira para poder tentar ter um momento de distração nas suas senzalas. Ao mesmo tempo, também já tive festa junina na escola. E aí, fala que se não se pode dançar festa junina, o aluno não pode fazer festa junina porque é do santo da Igreja Católica e vai contra a religião dele. Como que vocês veem isso, Salomão, seu Algaci, pastor Júlio? Como que vocês veem isso? É aquilo que eu falei no início, é a ignorância, a desinformação. A capoeira, a gente não pode dizer assim, ela veio da África, não, ela se desenvolveu aqui, acho que a professora aí de história pode depois nos expor bem melhor, mas ela se desenvolveu aqui, a princípio, não como uma dança, um esporte como a gente vê hoje, mas a princípio sim como uma forma de defesa, mas não a defesa física, letal, como depois ficou tão conhecido nas ruas em Salvador, que eles dançavam com navalhas e tudo, mas a defesa da resistência, porque se vocês olharem as formulações que eles fazem dançando, elas remontam à própria natureza, os animais e contam um pouco da história do povo negro, é uma forma deles manterem vivas aquilo que eles deixaram, foram tirados lá da sua terra-mãe. Então, seria uma coisa genuinamente brasileira, tá? A inspiração veio de lá, mas se organizou aqui, ela surgiu aqui. É como o candomblé. O candomblé não é africano, o candomblé é brasileiro. Ele se desenvolveu aqui. É uma religião originariamente brasileira. Ele nasceu aqui. Não existe o que nós praticamos aqui na África. A capoeira também. Então, tem muitos dos ritmos. Se você vê algumas toadas que são tiradas lá no tambor na hora da capoeira, você vai se identificar muito com o candomblé de etnia angolana,
porque veio de lá, desenvolveu-se de lá. Então é uma forma de resistência, mas mais do que resistência física, é uma resistência religiosa, uma resistência histórica. É a necessidade do negro manter viva a sua raiz, entendeu? O seu legado. Eu vejo dessa forma. Eu acho a colocação muito boa, porque ela remonta para a questão do currículo escolar brasileiro. O currículo escolar brasileiro nasce no século XIX, em conjunto com a chegada da família real, quando se instaura algumas instituições que estão de pé até hoje, entre elas a Biblioteca Nacional, o Colégio Pedro II e também o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ele é responsável por fazer o nosso currículo e que depois ele vai ser aplicado pelo Pedro II e ao longo do século XX será ampliado. Esse currículo é um currículo muito interessante, porque é um currículo, e eu costumo brincar, em que os pais fundadores são Pedro Cabral e Cristóvão Colombo, e seus filhos, sendo seus filhos Adão e Eva. Essa metáfora, que ela é bastante irônica, mas ela mostra que o nosso currículo, ele tem uma dupla formação. Primeiro, ela é europeia, branca, ok? E 2, judaico-cristã. Então, automaticamente, tudo que não é judaico-cristão e europeu foi varrido do mapa. Então, eu sempre, quando estou dando curso de história antiga ou falando sobre a questão da formação do currículo escolar, eu gosto de levar os meus alunos para o centro da cidade. E a primeira pergunta que eu faço a eles é: olhem para cima e contem a quantidade de cabeças de Hermes que vocês vão achar. E depois me digam quantos indígenas e negros vocês encontrarão. Negro, nenhum. Ok? E indígena, bem, todos os indígenas, eles têm, se você tira o arco e flecha, automaticamente vira um espartano, uma espartana. Então isso diz muito sobre nós. Um outro exercício que eu gosto de fazer muito com os meus alunos, e só para finalizar, é quando eu costumava também levá-los para o antigo Museu Nacional. Havia uma seção ali destinada à cultura e arte indígena e africana. E depois eu fazia o exercício de levá-los ao atual Museu de Belas Artes, que foi a Academia Imperial de Belas Artes, também fundada no século XIX. E eu pergunto a eles, eu faço a simples pergunta: o que vocês acham? E a resposta é sempre a mesma. Quando é o Museu de Belas Artes, nossa, que coisa linda, maravilhosa, todos entendem a estética. Mas quando se fala de arte indígena e africana, bem, as caras e bocas começam a surgir, é estranho, não consigo decodificar. Mas isso é um problema estrutural brasileiro, que se forma no século XIX, quando o nosso currículo nasce, e vinga até hoje. Ou seja, é um problema educacional. Eu acredito que é bem interessante você, posso chamar de você, levantar essa questão. Quando a gente fala dessas visões que são de fato a manifestação de uma intolerância e de uma falta de visão sobre a complexidade humana. Então, assim, a gente está falando da formação de um povo e da possibilidade de dialogar e compreender a vida de uma forma mais ampla. A Soka Gakkai, a base dela, inclusive, é a valorização da diversidade cultural. Então, num país como o nosso, formado por diversas culturas, diversas etnias, eu simplesmente me fechar para o diálogo e proibir, ou me sentir proibido de fazer uma determinada coisa, de fato mostra uma limitação ao acesso do conhecimento. Então, quando a gente fala do âmbito escolar, por exemplo, é a possibilidade que a escola também tem de dialogar com os pais, porque essas crianças vêm com essa formação de casa, de que elas não podem, não devem fazer, porque é do demônio, ou isso ou aquilo.
e perdem em si, desde muito cedo, a possibilidade do diálogo. Imagina, uma criança que tem essa visão, como que será na fase adulta, né? E num país como o nosso, num país em que a grande maioria da nossa população é cristã, em que todos comemoram o Natal, por exemplo, como é que um budista comemora o Natal? Finge que o Natal não existe? Impossível. O Natal é uma festa social. As festas juninas são festas sociais. A capoeira faz parte da nossa história, da formação do povo brasileiro. E eu sou brasileiro, né? Então, assim, essa filosofia, ela nos ensina a dialogar e a aprender a conviver, que é um grande desafio do século XXI, pautado pela própria Unesco, né? Quando fala que é necessário aprender a aprender, aprender a conhecer, conviver, ser e fazer. Então, acredito que esse é o nosso maior objetivo de quem está aqui hoje, por exemplo, assistindo essa conferência, esse encontro, de nos mobilizarmos a aprendermos de uma maneira diferente e a aprender definitivamente a conviver de uma forma harmoniosa no século XXI. Vai, pastor. Eu gosto muito de aprender. Me corrija se eu estiver errado, mas vamos dizer, no Brasil a gente teve a coroa veio de Portugal para o Brasil, aqui já existiam os índios, os padres jesuítas vieram com a missão de evangelizar, de catequizar a população. Chegou aqui, de certa maneira, eles abraçaram os índios, e aí o governo, o reinado, ele escravizava os negros, e a Igreja Católica não aceitava que se escravizava os índios. Então a Igreja abraçou, vamos dizer, durante um tempo, aí veio o protestantismo, os evangélicos se prevaleceram, vamos dizer, nas classes, nas camadas sociais mais baixas, porque faziam isso diversas ações sociais. Então você pegava um negro da periferia, que não tinha estudo, que não tinha trabalho, já mais recentemente, e tu levava ele para a igreja, botava ele de terno, de gravata, ele já andava de terno e gravata, que era uma roupa de nobreza, e ele era chamado de irmão. Então o evangelho cresceu muito no Brasil. Belfor Roxo é a segunda Assembleia de Deus, é a nossa aqui em Belfor Roxo. E eu queria perguntar a vocês, vamos dizer, os negros é porque era escravizado, criaram sua religião, era a maioria, os evangélicos com o tempo se apropriaram disso, o catolicismo já veio junto com a coroa. E onde entra os ciganos e o budismo, como que chegou no Brasil, como que foi o crescimento da religião de vocês no Brasil, como que foi a luta de vocês no combate à resistência? Eu vou pegar aí o gancho, né? Porque todo mundo ouviu falar assim, eu sou religiosa desta ou daquela postura filosófica religiosa, e eu fiquei quietinha. Por quê? Porque o povo cigano, ele está na formação religiosa nas bases católicas. Isso daí é surpresa para todo mundo, porque os ciganos começaram a ter um pouco de voz por aqui, pelo Brasil, por intermédio da cultura afro. Foram os afrodescendentes que começaram a cultuar os ancestrais ciganos, e então nós ficamos entrelaçados, nós ficamos vistos como espíritas, espiritualistas. Nós somos católicos, nós temos liberdade, sim, de escolhermos a nossa religião. Atualmente nós temos ciganos de tudo quanto é religião possível pelo mundo, mas não a vontade para assumir a própria cultura nos deixa receosos, por medo de sermos banidos. Veja que o preconceito, ele não tem que acabar de fora, ele tem que acabar também dentro das etnias, dentro das pessoas que fazem parte dos grupos, porque o receio de ser condenado, o receio de ser comparado com coisas demoníacas, nos persegue sem nós estarmos tão vinculados assim. Eu acho que agora já temos alguns espíritas, porque estamos ficando mais sedentários. Enquanto éramos apenas nômades, caminhávamos pelo mundo em cima do catolicismo puramente. Quando começamos a ficar alguns sedentários, alguns de nós começamos a ter a vontade de também absorver conhecimento, né? Então, nós começamos a fixar residência para poder estudar. Você não pode mandar uma criança de dentro de um acampamento para a escola, porque eles não têm uma residência fixa. Muitos de nós ciganos não temos nem certidão de nascimento. Então, aqueles que conseguiram, por exemplo, tia Miriam,
ali em Nova Iguaçu, junto com o Wilson. Melquisedeque, divulgando por intermédio do que nós valoramos muito, nós ciganos valoramos muito a música, a dança. Acho que é o que de mais bonito a nossa cultura tem, é o que nós estamos mostrando mais para as pessoas, que é a dança. Eu estive nas escolas do município, dentro dos projetos educacionais, vivendo esse preconceito constante, porque os alunos adoravam, ficavam deslumbrados e encantados com o que eu estava levando para eles. A dança cigana, a dança de acampamentos, e os pais não permitiam, porque diziam que eles não iam participar de nada endemoniado. Então aquilo ficava, as crianças ficavam olhando. Teve criança que chegou perto de mim e me perguntou: tia, a senhora tem pacto com o demônio? Aí eu olhei para ela, eu falei assim: você está vendo isso na tia Laide? Você sente alguma coisa assim endemoniada em mim? Ela: não, tia, eu adoro a senhora. Eu até falei lá em casa que eu, quando crescesse, eu ia ser cigana. Eu ia virar cigana. Aí eu falei com essa criança: você tem uma chance, que se você casar com um homem cigano, mesmo você não sendo cigana, você sendo Magadi, que é assim que nós chamamos dos não ciganos, você tem uma chance. Se um homem cigano casar com você, você se torna uma cigana. Aí um menininho falou: eu também quero ser cigana. Eu falei: você já não posso te ajudar, porque na nossa cultura, o que faz o cigano é o nascimento por intermédio do homem cigano ou da união com um cigano de sangue. Ao contrário do que é dito, em muitos lugares estão vendendo, isso é triste, estão vendendo diplomas de ciganos em alguns lugares religiosos. Não existe isso. Nós ficamos um pouco tristes porque nós fomos abraçados com muito carinho pelos afrodescendentes, que nos chamam de encantados, que isso é muito bonito, né? Eu me sinto uma encantada com vida, perambulante pela terra. É muito bom isso. E foi o povo afro que nos deu voz, porque até então, se eles não tivessem buscado a nossa ancestralidade para dentro das cheiras, das tíceras, eu acho que nós ainda não teríamos esse momento, como eu estou aqui tendo a oportunidade de plantar a minha sementinha e poder desmistificar muita coisa. Todo mundo pensa que o cigano é espírita. Ele pode até se tornar pela liberdade de escolha religiosa, entendeu? Mas os ciganos, a maioria, nós somos católicos. Nós seguimos a nossa fé em Santa Sara de Cali, que é uma santa católica. Então, as pessoas misturam as coisas. Acho que o importante no momento é separar etnia de religião. Eu acho que isso é uma grande oportunidade que estamos tendo aqui agora, de poder separar etnia de religião. Ninguém vai se tornar cigano por ser uma pessoa que trabalha com o povo cigano, que tem na mediunidade dele, na egrégora que ele carrega, ciganos em trabalho espiritual. Não existe isso. O que faz o cigano realmente é ele ser filho de um pai cigano ou uma mulher que não era cigana, mas é assumida em matrimônio por um cigano, ela se torna uma cigana. A mulher cigana não faz de um homem um cigano. O máximo que ela faz é cria de cigano. Pode ficar até mais cigano do que os próprios ciganos de sangue, mas ele nunca será um cigano, porque ele não nasceu de um pai cigano. Então, isso é um dos mitos que eu venho derrubar aqui, até para preservar muitas pessoas, coitadas, que estão pagando por diplomas de cigano. Isso não existe. Tentar ser breve, né, nessa explicação de como que o budismo veio para o Brasil. Então, a Soka Gakkai, que é a organização budista representada aqui na cidade de Belfort Roxo, ela nasceu no Brasil em 1960, né? Então, com a vinda do Dr. Daisaku Ikeda para fundar a Soka Gakkai Internacional do Brasil. Então,
então que nós chamamos BSGI, Brasil Soka Gakkai Internacional. Então, na época, essa organização era de imigrantes japoneses que não falavam a língua portuguesa. Então, era um grande desafio, de fato, viver no Brasil. Eram pessoas que vieram em busca de novas oportunidades na vida, né? Enfim, é um país que recentemente também tinha saído de uma Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, os japoneses foram se espalhando pelo mundo e vieram também para o Brasil em busca de grandes oportunidades. E nesse sentido, então, a Soka Gakkai foi fundada aqui, e o grande desafio de propagar o budismo, interessante, como eu falei aqui, sobre o mantra que nós recitamos, que na verdade é o título de um dos sutras deixados pelo Siddhartha Gautama, quem iniciou o pensamento budista na Índia Antiga. Então, o título do Sutra do Lótus, o sutra que nós temos como base de todos os ensinamentos do Siddhartha Gautama, é o Sutra do Lótus, porque a lótus é a flor que simboliza a simultaneidade. Enquanto ela nasce do lodo de uma lama, né, ela floresce, imediatamente no momento em que ela floresce, ela tem as sementes em cima. Então, ali mostra a simultaneidade do processo da causa, que é a semente, e o efeito, que é a flor, que é a grande base da filosofia budista, a lei de causa e efeito. Então, o título do Sutra do Lótus é Myoho Renge Kyo. Myo é místico, Ho é lei, lei mística. E que lei mística é essa? De Renge. O que é Renge? A flor do lótus, que é a metáfora que simboliza a simultaneidade da causa e do efeito. Em que direção? Na direção da felicidade absoluta minha e de quem estiver ao meu redor, que é Kyo. Então, Myoho Renge Kyo. E aí, então, Nichiren Daishonin acrescenta o caractere Nan. Nichiren Daishonin já foi um japonês do século XIII que, estudando a filosofia budista, chega à conclusão de que o Sutra do Lótus, de fato, tinha toda a essência do ensinamento do Buda, porque Buda, para nós, não é uma pessoa. Isso é bem interessante a gente esclarecer também. Buda não é uma pessoa, ou aquela figura do, né, eu até tô meio fofinho, mas não é aquela figura, né, sentada, gordinha e tal, né? Então aquilo é meio que uma visão estereotipada do que seja Buda, porque Buda para nós é um estado de vida interior. Buda significa alguém iluminado. Buda significa alguém que despertou para a essência da vida. Isso significa a palavra Buda, uma pessoa sábia, iluminada. Então todos podem ser Budas. E aí Nichiren Daishonin fala assim, bom, então para que todos sejam Budas, é preciso que eles mergulhem na essência do Sutra do Lótus. Então que cantem o título do Sutra do Lótus. E aí ele acrescenta o caractere Nan, que significa extrair energia vital ou compreender a vida de acordo com Myoho Renge Kyo. Então ele fala Nam Myoho Renge Kyo, ou seja, extrair energia vital dessa grande lei mística do universo de causa e efeito na direção da minha felicidade, da felicidade de quem está ao meu redor. E aí muito interessante que os japoneses da época, como não sabiam falar português, então viravam para os brasileiros e falavam assim, Nam-myoho Renge Kyo, saúde, Nam-myoho Renge Kyo, dinheiro, Nam-myoho Renge Kyo, sorte, Nam-myoho Renge Kyo, felicidade. Aí as pessoas iam entendendo, né, iam tentando compreender o significado daquilo e começavam a recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Então foi assim que o budismo chega ao Brasil em 1960 e hoje ele está espalhado em todas as capitais do Brasil. Nós temos hoje cerca de 1 milhão de membros associados em todo o Brasil. Eu gostaria de pedir licença a vossas senhorias, porque eu estou aqui com várias perguntas da plateia que anseiam por ouvir as respostas. É possível? Seu Carlos, vamos dar essa participação, só que eu gostaria, talvez o Garcia também, que nós não participamos do primeiro bloco de pergunta que foi colocado pelo secretário, nós gostaríamos de responder, pelo menos eu gostaria de responder, a respeito da questão dos evangélicos na proibição das crianças de participarem de festas juninas, de participarem de capoeira. Isso se deu sim, se deu ao longo dos anos, porque os evangélicos são oriundos da Europa, são oriundos dos Estados Unidos, vieram trazendo a cultura de lá para cá e por muito tempo permearam nessa linha de conduta e prática. Hoje os evangélicos estão mais flexíveis, posso usar esse termo, com todas essas demandas ou com todas essas questões que nós consideramos sejam culturais e sociais.
lidar com a sociedade, nós temos praticado bastante. Hoje existem mestres de capoeira evangélicos. Nós já tivemos um aqui, inclusive, na Casa de Cultura. Sim, exatamente. Pois é, mestres de capoeira. Nós temos, tá? Já hoje festejamos as festas julinas ou juninas, tá? Em nossas igrejas, e não existe mais essa de não permitir. Se existe, é bem raro, é bem menor, é bem diminuto, já não com toda essa ênfase que se praticava anteriormente. É claro que existe ainda em nosso meio pastores que conservam, pastores conservadores, radicais e tal, essas coisas todas, mas aqueles que buscam o conhecimento e que avançam e que ingressam no século XXI de maneira plena, nesse século maravilhoso que é o século da comunicação, desenvolvimento tecnológico, etc., já conseguem ver com outros olhos essa questão, essas demandas, e nós já temos em nossas igrejas essas práticas, que é a capoeira, que é as festas juninas, e não há nenhum preconceito com relação a isso, muito pelo contrário, nós convivemos e sabemos conviver e amar a todos. Então, nós não cumpriremos o ID de Jesus, a determinação que ele nos deu, que é a base do cristianismo, que é conviver em sociedade em harmonia com todos os nossos irmãos. Tá? Nós dizemos para todos, né? Cumprimento budista? Cumprimento budista? Nampyo Horigeto. Isso, né? Nós falamos axé, falamos saravá, sem nenhum preconceito, e cumprimentamos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Tem pergunta aí, Carlos Ângelo? Bom, vamos à primeira pergunta. Refere-se, deixa eu ver aqui, como o segmento evangélico lida com a demonização que os membros fazem dentro dos próprios cultos em relação às matrizes africanas? Quem seria o primeiro a responder? Acho que eu, né? Tem que responder. É com Vossa Senhoria, né? Talvez eu não possa falar em nome de todos os evangélicos no sentido da prática e do comportamento do evangelho em si, né, e dos cultos, porque há diferenças enormes nos rótulos denominacionais, são os mais diversos dentro do Brasil, se espalhou, cresceu vultuosamente. Ultimamente tem crescido de maneira até engraçada, uma maneira muito solta, digamos assim, né? Os rótulos denominacionais que têm surgido. E aí vários rótulos lidam com essas situações de maneira arcaica, de maneira grosseira, de maneira bruta, tá? Introduzindo isso a fim de atrair fiéis ou a fim de atrair pessoas que gostam dessas coisas. Nós vivemos num país que é bastante místico, as pessoas são místicas, e muitos estão conduzindo por esse caminho, pelo caminho do emocionalismo, do sensacionalismo, outros estão pelo caminho do dinheiro, porque quanto mais dinheiro, melhor. Nós evangélicos, eu falo pelo segmento evangélico, mais precisamente pela minha denominação, que nós não estamos olhando muito dessa forma e não lidamos dessa maneira. Entendemos que existem sim pessoas que precisam de tratamento, e nós oferecemos a elas os tratamentos necessários no âmbito espiritual, bem como eu creio que é praticado em todas as religiões que buscam dar a essas pessoas entendimento, conscientização, equilíbrio, porque muitas pessoas chegam até nós completamente desorientadas e precisam ser orientadas quanto à sua conduta de fé, quanto à sua conduta de prática, quanto à sua conduta social, e nós procuramos praticar dessa maneira. Que existe por aí muitos segmentos evangélicos fazendo esse tipo de bobagem, tem muita besteira. Ok. Mais perguntas? Pô, pastor Júlio Costa, não é que Vossa Senhoria tenha se estendido muito, não, mas solicitamos que sejam mais sucintos nas respostas, em virtude de que estão chegando muitas perguntas, ok? E essa pergunta respondida pelo pastor Júlio Costa foi feita pelo Gil. Muito obrigado, Gil, parabéns, hein? Nós temos agora a pergunta do Tiel, para todos os segmentos. Quantas igrejas evangélicas existem na cidade? Quantos templos de outras denominações há registro na cidade de Benzedeira?
O Conselho de Igualdade Racial foi criado também. Essa é a pergunta do Tiel. Uma das atribuições é a gente poder mapear no município de Belfor Roxo. O Salomão está aqui, a Maria Isabel hoje não está presente, está resolvendo assuntos do Afroxé. É mapear em Belfor Roxo a quantidade de templos religiosos que tem no município. É uma das funções do Conselho de Igualdade Racial. A gente não tem essa estatística ainda, vamos dizer, em 25 anos de Belfor Roxo não fizeram essa estatística. Mas Belfor Roxo é um município aproximadamente 64% evangélicos. É um número muito grande. Por isso a gente teve essa sensibilidade de criar o Conselho de Igualdade Racial. Eu queria fazer uma pergunta justamente relacionada a isso. Eu fico pensando, por exemplo, o evangélico, o ensinamento, eu sempre falo para as pessoas que se todo cidadão participasse de algum tipo de religião, talvez não estaremos numa situação Não tem nome. Alô? Tão degradável em termos de violência, de falta de respeito, de hierarquia social, o mais novo respeitar o mais velho, o aluno respeitar o professor, a gente respeitar as leis, porque a religião, ela sempre tenta passar suas doutrinas, suas convicções. Como que é feito? Por exemplo, o evangélico, ele ensina através da escola bíblica dominical, escola bíblica do lar, como que é ensinado a matriz africana, como que é ensinado a comunidade cigana, como que é ensinado comunidade budismo, catolicismo é através da catequese. Como que é passado o conhecimento do líder religioso para as suas ovelhas? Bom, interessante essa pergunta. Bom, primeiro a gente pensa nas crianças, né? Não sei se também é isso que você pensou em relação ao processo inicial das crianças. As crianças budistas, né? Quem nasce numa família que pratica o budismo, nós chamamos de Fukuti. Qual o significado da palavra Fukuti? É aquele já dotado de grande boa sorte. Esse é o significado de uma criança que nasce dentro de uma família que pratica o budismo, como se já tivesse essa natureza do estado de Buda já despertada, né? Então, assim, nós dividimos na organização em grupos. Então, existem divisões, divisões dos seniores, divisão feminina, que representa toda a comunidade feminina, de um modo geral, as mulheres adultas, divisão feminina de jovens, masculina de jovens e divisão dos estudantes. A divisão dos estudantes pega exatamente as crianças, né? As crianças em todas as suas faixas etárias do processo educativo. E ali, então, essas crianças têm os ensinamentos dessa prática filosófica desde o princípio, né? O significado disso, todos os conteúdos, por exemplo, a partir das referências que nós temos do Dr. Ikeda, que é o presidente da Soka Gakkai Internacional. O Dr. Ikeda, ele conhece o budismo com 19 anos de idade e ele se torna presidente da organização com 32 anos, depois de 2 anos do falecimento do segundo presidente, Josei Toda. E desde que ele assume em 1960 a terceira presidência, então até hoje, Daisaku Ikeda é o líder da Soka Gakkai Internacional com 91 anos. Então, assim, essas crianças passam por esse processo como eu passei, porque eu nasci numa família que pratica o budismo. Eu tenho 46 anos de idade e minha mãe conheceu o budismo em 1970 e eu nasci em 72. Então eu fui educado dentro dessa filosofia, né, aprendendo o significado do Nam-myoho Renge-kyo, aprendendo o significado das escrituras e das cartas deixadas pelo Buda Nichiren Daishonin, que essa é a base do segmento budista que nós praticamos, né? Então nós praticamos o budismo pelo olhar de Nichiren Daishonin, que foi um filósofo do século XIII no Japão, porque o budismo nasce na Índia, vai para a China e chega ao Japão, né? Então o olhar do Nichiren Daishonin era exatamente esse olhar que é passado para quem inicia o pensamento budista, de que você é um Buda. Todos podem ser Budas, ou seja, todos têm o poder de ser iluminados. A questão é, uma vez que eu sou iluminado, uma vez que eu me sinta iluminado, eu me sinta sábio, forte, fortalecido diante das questões da vida, eu sou feliz, absolutamente feliz. Por que eu sou absolutamente feliz? Eu não vou ter mais problema? Claro que eu vou ter problema. Eu vou ter problema até o último dia da minha vida, talvez, né? Mas como eu vou resolver esses problemas? Qual é a visão do budismo em como eu sou fortalecido, eu tenho fortalecimento e sabedoria para poder lidar com as questões do meu dia a dia? Então esse foi o olhar do Siddhartha Gautama, quando ele fala que no mundo, na vida, existem 4 grandes sofrimentos,
que é o nascimento, envelhecimento, a doença e a morte. Uma vez que a gente nasce, a gente vai passar por esses sofrimentos, e como o ser humano então lida com isso. Então essa é a grande chave do Nam-myoho Renge-kyo, porque desperta em nós, a gente acredita nisso, que desperta essa fortaleza interior e essa sabedoria. Então, uma vez que a pessoa decide iniciar a prática budista, ela recebe um pergaminho. Esse pergaminho budista se chama Gohonzon. O significado de Gohonzon é um objeto de grande valor, de grande honra e de grande respeito. Mas o Nichiren Daishonin chama de espelho, ou seja, é um espelho da própria vida. Uma vez que eu estou diante do Gohonzon, eu consigo me enxergar profundamente, em um objeto de observação profunda da mente. Então esses são os primeiros passos para quem inicia a sua jornada na filosofia budista. Bom, um dos mitos já caiu. Então eu não preciso dizer que nós não ter cigano não é religião. A nossa fé em Deula, a nossa fé em Deus, ela em princípios básicos familiares, calcada no catolicismo. Então vem dos padres, né? Do que é dito nas igrejas católicas, e nós passamos os mais experientes para os menos experientes. A nossa cultura valoriza demais a criança, porque a criança ela é a continuidade, e os idosos, porque eles contêm a sabedoria. Nós não temos livros escritos dentro de acampamentos. Como disse, a maior parte não sabe nem ler. Então nós passamos verbalmente nos acampamentos do conhecimento. Nós temos um barô que nos rege, que é como se fosse um rei, né? Ele observa, ele determina. Nós temos as matriarcas que tomam a frente, e assim é passado a religião do mais experiente ao menos experiente. Atualmente estamos saindo um pouco daquele vínculo do mais idoso para o mais jovem. Estamos começando realmente a ter assim uma abrangência no conhecimento que alguns estão buscando e levando para os acampamentos. Salomão. O candomblé é uma tradição oral, né? Nós não temos uma Bíblia, não temos um Corão, não temos pergaminhos. Temos agora recentemente descoberto, de uns 90, ainda nem 100 anos atrás, alguns manuscritos mais já impregnados da colonização muçulmana. São os escritos de Ifá. E basicamente diz o seguinte: a religião ela tem uma única finalidade: melhorar o ser humano. É isso que ensina Ifá, melhorar o ser humano. Então a educação dos nossos jovens e das pessoas que estão dentro da nossa religião, ela segue o nosso padrão. O candomblé ele é familiar. Nós temos uma estrutura familiar, por isso chamamos pai e mãe. Nós valorizamos muito os mais velhos. Aqui mesmo na nossa plateia tem uma mais velha minha, outra ali, e nós estamos sempre reverenciando e aprendendo com esses mais velhos. Por isso o ato de nos colocarmos ao chão, no pé dessas pessoas mais antigas, pela estrada que eles já percorreram, pelo ensinamento que eles têm a nos passar. Então toda a hierarquia, vamos dizer assim, dentro do candomblé, os pais, as mães, aqueles que nós chamamos de irmãos mais velhos, eles têm essa finalidade de nos ensinar aqueles ensinamentos que no fundo vão dizer isso aí: é tornar o ser humano ali dentro um ser melhor. É isso que é pregado, é dessa forma que, vamos dizer, o candomblé contribui com a sociedade, com as pessoas que estão ali no culto. Elas são ensinadas, são chamadas a fazer essa experiência, a experiência de respeitar, de se colocar a serviço do outro. Teve um candidato aí na última eleição, que ele falava um negócio muito legal, ele é meio maluco, mas ele falava assim: trata teu próximo como você quer ser tratado. Eu acho aquilo fantástico, e é assim que nós vemos, que nós ensinamos os nossos mais jovens, que isso é muito importante dentro da nossa religião, a questão do mais velho. Nós cuidamos dos nossos mais velhos, diferentemente da nossa sociedade em geral, né?
nós temos essa preocupação em cuidar desses mais velhos, porque eles têm o que nos passar. É uma troca de conhecimento. Só você, como é que é feito na Igreja Católica? Como que é feito na Igreja Católica? Catecismo, primeira comunhão? A Igreja Católica na cidade, ela tem 8 paróquias. São 8 paróquias e cada paróquia tem aproximadamente mais 10 igrejas sob sua responsabilidade. Então, nós acreditamos que hoje nós possamos ter em nossa cidade, além das 8 paróquias, 80, 90 igrejas sob a tutela dessas paróquias. E a Diocese de Nova Iguaçu, que é responsável pelas paróquias de Belfor Roxo, ela atinge vários municípios da Baixada, como Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu e Paracambi. São 7 municípios que ela abrange o seu domínio. E basicamente é essa a formação da hierarquia da Igreja Católica. O grande diferencial da Igreja Católica para as outras igrejas é que a Igreja Católica segue uma linha uniforme de liturgia, enquanto as outras igrejas evangélicas, as liturgias são modificadas de igreja para igreja. Nós tivemos a honra de estar final de ano na Califórnia e eu participei lá de 4 missas, e durante até as leituras que são lidas aqui durante as missas nossas, são lidas lá nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. São as mesmas leituras. Liturgicamente, as missas, elas tem a primeira leitura, tem o salmo cantado, e depois a segunda leitura e o evangelho do dia, que normalmente é proclamado pelo padre. E exatamente essas leituras são universais, elas seguem uma linha, um padrão universal. Isso aí tem uma explicação, porque a Igreja Católica segue a orientação papal. O Papa Roma que diz, que elabora toda essa programação anual da nossa igreja. Queria convidar para sentar aqui na roda de debate. Me ligou, falou que chegou um pouquinho atrasado, o pastor Beto Almada. Vem cá, pastor, vem para cá. Tem mais pergunta aí, Carlos Ângelo? Salve, pastor Beto Almada. Eu peguei novamente a oportunidade de tirar mais um detalhezinho. Porque o Espiritismo nos aceita tão bem. Eu tenho que falar um pouquinho de mim. Eu sou filha de pai cigano, a minha raiz é Caldeirache, clã Caldeirache. Por união, por casamento, eu sou Macalim, porque eu me casei com um cigano Calon. E os meus pais se separaram, então eu tive acesso à cultura paterna, porque nasci cigana, não teve como não, vem na gente. E acesso à cultura da minha mãe, que não era cigana, então ela se tornou uma cigana por união, mas se separou, aí virou uma gadiovanca. Por quê? Deixou de ser cigana para conviver novamente com os gadiões. São coisas da nossa cultura. Eu tive a oportunidade de olhar e fazer comparativos e ver por que algumas religiões nos abstraem. O Espiritismo tem pontos em comum com dons que nós trazemos, mas que, enquanto cigano num acampamento, ele nunca vai ter como associar a mediunidade. O cigano não se sente médium. Ele não é médium para ele. O dom da ancestralidade, o dom da vidência, é um dom natural, é uma coisa normal, não é religião. Então, nós temos acessos a tarô, que nós temos o dom da leitura de tarô. Isso no Espiritismo também tem muito, isso nos coloca muito próximos aos afrodescendentes.
Nós temos também a audição ativa, que seria uma mediunidade auditiva para os não ciganos. Para nós ciganos é muito normal estarmos sendo orientados pelos nossos ancestrais. Então, isso faz com que nós estejamos sempre muito próximos às religiões que cultuam o espiritismo em todas as ramificações. Eu acho que se nós formos fazer assim um comparativo, eu nos colocaria no esoterismo, porque abraçamos de tudo um pouquinho. Povo do Oriente, nós entendemos um pouco do número Rengekyo. Nós entendemos isso um pouquinho, porque a gente vai pegando um pouco de tudo. Vamos limitar um pouco mais o tempo, senão não vai dar tempo, e a palestrante ainda precisa da palestra dela. Secretário, eu tenho aqui uma pergunta dirigida a Vossa Senhoria. Pode falar. Posso falar? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Há registros de casas de candomblé destruídas por evangélicos. Quais medidas a Secretaria de Cultura toma para inibir tais atos? Do Cleverson, esta pergunta. Secretaria de Cultura, assim como funciona como um braço de formação humana, assim como é a Secretaria de Meio Ambiente, como é a Secretaria de Esporte, como é a Secretaria de Educação. Nós, na verdade, a gente parte do princípio da educação, o que a gente está fazendo aqui hoje, que é levar, através de um debate, conhecimento e informação à população. As medidas punitivas já ficam mais a rigor da própria delegacia. Nós convidamos a Delegacia de Combate à Intolerância Religiosa, mandamos convite por e-mail e convite, como lá na delegacia, lá no Rio de Janeiro, infelizmente não mandaram o seu representante. O que basta para a Secretaria de Cultura é fazer isso. Vamos dizer, a gente hoje tenta no município promover todo tipo de festa religiosa. Ontem mesmo aconteceu a festa de São Sebastião, nós estivemos lá presente com todo o aparato do poder público, ambulância, guarda municipal, limpeza, agente de trânsito. Em abril ocorre, eu chamei o Tanzo para vir, que eu não sei que, Cavalgada de São Jorge, com a festa ligada ao candomblé. Todos os tipos de eventos festivos, culturais que tem no município ligado à religião, a Secretaria de Cultura tenta dar um suporte, não existe preconceito. Tá bom? Mais perguntas? Posso fazer rapidinho uma pergunta para o pastor Beto Almada? Posso fazer uma pergunta para o pastor Beto Almada? Eu só queria fazer o registro exatamente do Beto Almada. O pastor Beto Almada está aqui presente, eu queria uma salva de palmas para ele. Meus amigos, meus irmãos. Eu disse há pouco para ele que Vossa Senhoria me deixou frustrado, porque eu queria ter a honra de convidá-lo para cá e Vossa Senhoria, o secretário, com todo o direito, né? Parabéns, hein? Fazer uma pergunta para o pastor Beto Almada. Eu sempre falo que, infelizmente, o município tem 500 mil habitantes, nem sempre o poder público consegue chegar em todos os becos, vielas e ruas do nosso município, nem sempre a polícia consegue estar presente em todos os becos e vielas. Vamos dizer, eu sempre falo para as pessoas que se não fosse a igreja, se não fosse as religiões, tu imagine como é que estaria de marginais, de bandidos no nosso município. Infelizmente a gente joga sempre no poder público a toda a culpa e responsabilidade. Só que eu aprendi que também a fé sem obras são mortas e uma depende da outra. A igreja do pastor Beto Almada é uma igreja que eu tenho um carinho muito grande. Lá você tem escolinha de balé, de dança. Agora você imagine se cada templo religioso no município de Belfor Roxo tivesse algum tipo de serviço social prestado à comunidade. Lá em Nova Iguaçu tinha o Frei Fabiano, São Miguel Arcanjo, tinha creche, tinha educandário, essas coisas. Quantas crianças você tem lá hoje na sua igreja? Como é que funciona o processo educacional e de serviço prestado à própria comunidade? Obrigado, boa noite a todos. A paz de Jesus Cristo. Agradecer ao Garcia pelo carinho, nosso amado locutor, pelo convite, Bruno, todos os presentes. Como o Bruno falou, realmente a religião, né? Nós estamos falando sobre intolerância religiosa, né? Nós acreditamos que Deus, né, um único Deus, que Ele não criou o católico, Ele não criou o budista, Ele não criou o evangélico, não criou o candomblecista, não criou, Ele criou o ser humano. Nós fizemos as divisões de acordo com as nossas convicções. Isso não pode nos dividir. Infelizmente, o que tem acontecido,
como o Bruno falou, o secretário falou, nós temos um trabalho social que já vinha há mais de 12 anos, e nós já formamos lá bailarinas que foram para o Teatro Municipal, inclusive, e hoje ainda funciona, tem quase 500 alunos, são meninas, meninos, que fazem karatê, fazem balé, e inclusive ontem tivemos uma grata mensagem, né, de um coordenador de um curso que nós temos preparatório para o vestibular, que nós tivemos 100% de aproveitamento de todos os alunos que participaram do curso no Enem. Todos passaram do Enem e agora estão escolhendo as faculdades federais e estaduais para poder participar. Então, a igreja evangélica ela pode ajudar muito, não só a igreja evangélica, mas todas as religiões, quando elas estão, na realidade, focadas no bem do próximo, ajudando ao próximo. Eu fico muito triste porque o estado do Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, nós temos também um trabalho para dependentes químicos, nós recuperamos, o Bruno sabe disso, nós vamos até as favelas, não só evangelizar, mas também tirar as pessoas de lá. E como o estado do Rio, o Brasil está perdendo para as drogas. Acha-se comum um jovem usar maconha, usar uma cocaína, desde que não esteja roubando. Mas ele não começa a roubar enquanto não é um dependente. Mas quando ele é um dependente que perde o emprego, ele vai roubar para satisfazer o vício. E eu acho que a religião pode ajudar muito nisso. E nós fazemos nossa parte, Bruno. O Bruno conhece o nosso trabalho, apresentamos aqui e apresentamos em várias escolas, mostrando a realidade do que as drogas fazem no corpo humano e com uma pessoa. Então nós ajudamos sim a sociedade, que é a igreja, porque os centros, né, vamos colocar assim, de umbanda, de candomblé, os terreiros, sejam lá as casas budistas, devem sim prestar um serviço social, porque um serviço espiritual que ele não toca no material, ele não é um serviço espiritual, que ele não presta um serviço para direcionar a vida do indivíduo. Nós acreditamos que o desenvolvimento social, cultural, ele promove sim uma elevação espiritual na vida da pessoa. Uma pessoa que não tem cultura, que não tem educação, essa pessoa, na realidade, ela não pode prestar nenhum serviço social. Infelizmente, não acontece isso, e aí nós vemos a desqualificação. Beto, uma parte. Quando você fala em serviço social, a gente vê isso aí como um trabalho de solidariedade com as pessoas mais necessitadas. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Esse é o grande objetivo da igreja, não é verdade? Isso aí. E a igreja católica também, nós temos amigos, né, que são pai de santos, mãe de santa, são presidentes de centro de espírito, e que fazem um trabalho bonito. Essa semana nós passamos ali, né, em Vargem Grande, tem um centro, um amigo meu, né, atende muita gente, e eles toda sexta-feira saem nas ruas para poder ajudar e dar alimento. Eu fico muito feliz, a gente participa sempre com eles no mesmo trabalho, chamamos para junto, né, de nós esse trabalho. Então, a minha mensagem hoje, né, como pastor evangélico, né, quem me conhece há muitos anos, é o seguinte: Deus não criou a religião, Ele não criou a Umbanda, o budismo. Meu filho esteve lá no Nepal esse ano, foi lá visitar a casa de Buda, né, que nasceu lá, né, lá em Katmandu. Nós recebemos essa semana passada, né, um casal com os filhos lá do Nepal, que vieram de lá, ficaram uma semana com a gente, levamos eles para conhecer o Rio de Janeiro, Cristo Redentor amado. Deus não criou a religião, Ele criou o ser humano. Enquanto nós nos respeitarmos como ser humano, eu acho que nós podemos vencer a violência, vencer as drogas e vencer a ignorância. É o que eu acredito. Gostaria de um adendo junto à palavra do pastor Beto Almada, né, que nós nos comportamos exatamente dessa forma, nos relacionando com todo o segmento religioso na cidade. Sou convidado algumas vezes para ir a alguns terreiros e eu vou. Sou convidado para ir à igreja católica assistir missa, eu vou. Me relaciono muito bem com o padre Geraldo, que é o padre da igreja padroeira da cidade, né? E eu vou à missa, eu vou lá, frequento, quantas vezes ele me convida. Nós trocamos figurinhas, por exemplo, ele esteve lá na minha igreja pegando doações de roupas e saiu de lá com
com o carro dele cheio de roupas que nós cedemos para eles e mais de 100 vestidos de noiva, que para a gente não tinha uma finalidade, um destino que teria na igreja Nossa Senhora da Conceição. Então a gente mantém esse intercâmbio de bom relacionamento com todo o segmento religioso da cidade. Nós temos aqui uma pergunta, com a sua permissão. Sim. Eu só queria complementar rapidamente, que a gente falou dessas ações sociais, né, e educacionais, enfim. Então, eu acredito que seja importante também, né, apresentar a vocês que nós da Soka Gakkai, a base da Soka Gakkai, o tripé da Soka Gakkai, a gente acredita na paz, a gente quer a paz, mas para ter paz é preciso valorizar a educação e a cultura, a diversidade cultural e todo o processo educacional. Então, as ações educacionais e culturais da Soka Gakkai, elas são muito relevantes. Em que sentido? Aqui na cidade de Belford Roxo, nós temos um clube chamado Magia da Leitura. Esse Magia da Leitura faz parte da coordenadoria educacional da Soka Gakkai na cidade. Então, qual é o objetivo? É fazer com que as pessoas dominem o código linguístico e que elas consigam ler com mais propriedade, com mais domínio, para que construam conhecimento e que sejam mais autônomas. Então, principalmente pegando adultos, senhoras e senhores que deixaram de estudar por um bom tempo. A coordenadoria cultural também envolve várias áreas do conhecimento, juristas, professores, homens da saúde, mulheres da saúde, várias áreas ambientalistas, enfim, várias áreas da sociedade onde as pessoas podem atuar. E aqui nós temos hoje, inclusive, representantes de jovens que fazem parte de grupos artísticos da Soka Gakkai. Então nós temos o grupo Dança, que é o grupo Taiga, em todo o Rio de Janeiro, tem um núcleo muito forte aqui em Belford Roxo, como também os musicistas, né, que fazem parte da banda masculina e feminina da Soka Gakkai. Então, assim, nós temos muitos jovens valorosos nessa cidade que fazem parte desse grupo de artistas ou de promotores da arte e educação no sentido de valorizar a vida. Então, o que a Soka Gakkai acredita, como, né, o nosso pastor colocou, é o ser humano, a dignidade da vida humana. Isso para nós é algo fundamental e essencial. Então, para ter paz é preciso valorizar a educação, a diversidade cultural, para que eu consiga construir uma sociedade de paz. E essa relação que foi colocada antes, né, aí eu acho que esclarecendo a sua pergunta também, como que se aprende na prática budista, essa prática ela acontece diante de uma relação muito profunda de mestre e discípulo. Então, essa é uma visão valorosa que a Soka Gakkai tem de respeitar e valorizar os grandes mestres e, enquanto discípulos, aprender. E esse é um processo de renovação e retroalimentação. Eu fui criança na Soka Gakkai um dia e hoje eu sou, com 46 anos, um dos líderes dessa organização na Baixada Fluminense. Então, a relação de mestre-discípulo é fundamental nessa construção de uma sociedade que acredita na valorização do ser humano. E só para concluir, Soka Gakkai significa escola de criação de valores humanos. É isso que a gente quer, construir pessoas de valor para a sociedade. Vamos para a última rodada de pergunta, porque a palestrante precisa palestra. Eu gostaria de passar essa pergunta para os senhores, que é de Jane Lima, pelo Notícias de Belford Roxo. Inclusive, o Notícias de Belford Roxo está transmitindo ao vivo o nosso programa, o nosso evento aqui. A pergunta é a seguinte: qual a maior motivação para a intolerância? A falta de conhecimento ou pura descrença na fé dos outros? Qual a maior motivação para a intolerância? A falta de conhecimento ou pura descrença na fé dos outros? A pergunta ela é muito boa e eu ficava ouvindo aqui cada um dos representantes das alas religiosas e um balanço que eu sempre faço desses eventos, quando eu sou convidada, é o papel da educação. Há alguns anos, não mais que 3 anos, eu fui responsável, uma das responsáveis, melhor falando, em organizar um livro, que virou um livro, né, chamado Intolerância Religiosa no Brasil.
Foi um balanço em que eu peguei o Disque 100, né, com uma equipe maior, entre elas também estava o Abalaú Ivani dos Santos, que também hoje é doutor em História, BO, Boletins de Ocorrência, ok? E o que nós chegamos à conclusão é que o terceiro maior grupo de praticantes de intolerância religiosa somos nós, educadores, nós professores, ok? Então, quando eu insisto muito na tecla da educação, é isso. Porque o que vocês fazem aqui, e esse evento é maravilhoso por isso, é uma mesa em que todos possamos estar sentados. Eu sou uma especialista em Jesus histórico, e uma das coisas que vem diretamente de Jesus, isso eu posso garantir, é a ideia da comensalidade. E a comensalidade é o lugar, é o espaço por excelência que não importa cor, gênero, raça, etnia, religiosidade, idade. Todos estão convidados à mesa a participar. E eu insisto que enquanto nós, professores, né, não brigarmos, e aí é um apelo que eu faço, né, aproveitando que eu estou frente ao secretário da Cultura e que isso possa ter ecos, é que a educação precisa ser valorizada, precisa ter espaços como esse para que policiais civis, PMs, professores, enfermeiros, médicos estejam preparados. Então a educação precisa ser continuada, porque se um professor é capaz de olhar, como eu li alguns BOs, e dizer para a criança que ela vai para o inferno só porque o pai, a mãe, a leva para o terreiro, bem, isso é gravíssimo. Mas esse professor é um ignorante, é um preconceituoso, porque não houve formação. O currículo de história, o currículo, né, de português, matemática e por aí vai, do Brasil, não prevê uma formação religiosa. Eu sou professora de um programa de pós-graduação, uma especialização. Alguns dos meus alunos estão aqui, o convite, inclusive, partiu de eu fazer parte desse corpo docente. É preocupado em formar professores nesse campo, professores e religiosos, ok? Então, eu diria que o preconceito, para finalizar a minha fala, que eu sei que foi um pouco longa, mas é isso, é falta de educação. Quando você conhece o outro, quando você é formado a entender que religião também é cultura, ok? Você passa a respeitar a diferença. Muito bom, eu concordo plenamente que nós tivemos aqui em Belford Roxo alguns problemas, né? Alguns governos atrás, não sei se o Bruno se lembra, o Garcia, porque queriam incutir na cabeça de alguns professores, né, a questão do ensino religioso. Eu, particularmente, né, sou formado em teologia e direito, né, em ciências jurídicas, eu sou totalmente contra isso. A escola, como ela falou, é para educar no sentido de passar as ciências exatas, humanas, mas não entrar na questão religiosa. Porque não tem como um professor ser católico, ser budista ou ser evangélico, ele não carregar a matéria dele com aquilo que ele acredita. E se você der essa legalidade, vai piorar. Ele vai fazer um proselitismo dentro da escola. E aí vai começar ali realmente a haver um conflito. E qual o conflito? Se ele for evangélico, ele vai puxar a brasa para a sardinha dele. Se ele for um bandista, ele vai puxar a brasa para a sardinha dele. Então a escola, o Estado, né, o Estado laico, não é o antirreligioso. As pessoas erram muito nisso, achando que o laicismo é antirreligioso, e não tem nada a ver. Laicismo é que você pode permitir todas as religiões serem professadas livremente. Isso é o laicismo. E aí, às vezes, nós criamos um problema quando você não deixa com que a cultura, vamos colocar assim, a afro, entre na escola e apresente o seu trabalho. Ou, de repente, a cultura evangélica judaica, cristã judaica, entre também apresente o seu trabalho. Há uma diferença muito grande. Não, professor, realmente, concordo com a colega, a falta de educação é que geralmente está gerando essa intolerância religiosa. Mas quanto mais conhecimento, menos a pessoa é violenta. Eu creio nisso também. É interessante a fala do pastor, porque quando a gente pensa no espaço da escola, que é um espaço de aprendizagem, que é um espaço de construção de conhecimento e cidadania, né? Então, assim,
é preciso dialogar com a pluralidade no espaço da escola. A escola é fundamentalmente humana e é preciso que o ser humano possa se reconhecer enquanto diverso. Somos mais de 7 bilhões de habitantes e ninguém é igual, né? Diversas e inimagináveis culturas humanas e muito pouco conhecimento nosso a respeito dessas culturas. Infelizmente, o que acontece é que muitas vezes o espaço da escola vira um espaço de defesa de um determinado segmento religioso ou de uma influência de um determinado segmento religioso. Isso quando a gente fala de uma escola que é pública. A escola pública é para o público, é para todos. Diferentemente se eu coloco meu filho numa escola católica X. Então eu sei que aquela escola católica, ela vai ter uma linha de pensamento católico. Se eu coloco meu filho numa escola evangélica, luterana, sei lá o que, eu sei que o meu filho vai ter aquele tipo de educação. Então, quando eu coloco numa escola pública, ou quando eu não tenho a oportunidade de colocar num outro espaço, eu preciso acreditar que aquele espaço é um espaço de diálogo, de conhecimento, de construção de conhecimento, né? Então, a professora falou a respeito da questão curricular e é muito preocupante, porque existe uma coisa chamada currículo oculto. Esse currículo oculto são as verdades que o professor tem e que não necessariamente está ali como disciplina a ser aprendida, mas são as verdades que o professor vai passando para o aluno de acordo com a sua própria visão. Quantas e quantas vezes eu não cheguei numa sala de aula, enquanto professor também, e via na sala de aula partes de escritos de uma determinada filosofia religiosa numa aula de geografia. A professora era de um segmento e colocava lá partes das suas escritas, das suas escrituras no quadro. Eu nunca coloquei nenhuma palavra do Buda, nada disso, porque aquele não era o meu papel. Eu sou professor de língua portuguesa, literatura, eu tinha que falar de literatura e de língua portuguesa. Compreendem isso? Então, assim, como é importante, né, e que a gente reconheça a escola como espaço de aprendizado, de cidadania mundial. Então, eu também fui muitas vezes chamado de filho do demônio, filho do capeta, porque era budista, nasci no budismo, então era chamado de filho do demônio pelos outros alunos e por alguns professores. Era ridicularizado na sala de aula, muitas vezes obrigado a recitar trechos do sutra em japonês e, na sala de aula, e todos riam de mim, me ridicularizavam, enfim, e eu me sentia mal por aquilo, quando eu acreditava que a aula de religião seria a oportunidade que eu, enquanto budista desde criança, poderia conhecer outras religiões dos meus amigos. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia haver aula de religião, que eu pensei, é a grande oportunidade que eu vou ter de conhecer novas culturas. Mas quando eu vi, não era bem isso, né? E aí eu me sentia muito mais discriminado e desvalorizado. Então acho que é isso que talvez seja um viés desse encontro de hoje, mobilizar o nosso pensamento para a educação profunda, como a professora colocou. E educação vem do verbo chamado educare, que significa tirar do lugar. Então é preciso que a gente que está aqui hoje também saia do nosso lugar, repense a construção da nossa vida e a nossa união, a nossa colaboração para a construção de uma sociedade mais digna de ser vivida, mais valorosa, né, que os cidadãos de Belford Roxo se sintam, né, contemplados com uma cultura, né, do diálogo, com uma cultura de total aprendizado. Esse é o objetivo desse seminário de hoje, justamente falar a respeito disso. Muitos erros são cometidos por falta de conhecimento, por falta de educação. As pessoas erram por não conhecer, por não adquirirem conhecimento. Nós precisamos enveredar por esse caminho. O caminho de excelência é o caminho da educação, é o caminho do conhecimento. Essa é a minha palavra dentro da pergunta que foi feita agora pelo Bruno Nunes. E nós pedimos desculpas àqueles que nos enviaram algumas perguntas em virtude do que ainda temos no decorrer do evento. Temos palestras ainda, e hoje é uma segunda-feira, alguns vieram direto do trabalho para cá. Nós não poderemos fazer as últimas perguntas que nos foram enviadas, mas eu também peço desculpa porque vamos quebrar o protocolo e trazer até aqui um amigo nosso, um funcionário da prefeitura, que está aí desde cedo fazendo entrevistas, trabalhando. Ele é ator, enfim, ele é uma pessoa que tem contribuído muito com o governo Guaguinho, que tem divulgado, tem causado
fortes emoções neste município de Belford Roxo. Ele tem uma pergunta para fazer e nós vamos trazê-lo até aqui. Com vocês, o nosso amigo, o ator Júlio César. Por favor, Júlio César. Bom, gente, desculpa quebrar o protocolo, é porque eu estava escutando muito ser falado aqui em educação. E eu vi que tem pouquíssimos, se não quase nenhum jovem aqui. E eu queria... Hoje a gente está tendo essa questão do diálogo, do combate à intolerância. E eu queria saber de todos, de que forma a gente pode levar para os nossos jovens, para as nossas crianças, aqui a questão do combate à intolerância religiosa, dessa educação ser passada por vocês mesmos, do pastor, é só uma viagem de alguém que está pensando numa solução. De que forma o pastor, de repente, levar para a sua igreja alguém de matriz africana para trocar uma ideia, para que a criança, o jovem, tenha conhecimento dessa outra religiosidade, o budista possa levar alguém católico no templo dele, e de que forma vocês poderiam que esse debate que foi feito aqui, que ele possa reverberar, que ele não fique só aqui. É muito legal a gente vir aqui, cada um falar falar da questão do combate à intolerância, mas que isso não fique só aqui, que isso saia daqui. De que forma vocês imaginam que possa ser feito para que esse seminário hoje reverbere principalmente para os nossos jovens e para as nossas crianças, jovens e adolescentes? Enquanto cigana, enquanto educadora, nós ensinamos uma coisa muito simples: respeito ao sagrado alheio. É essa frase que nós usamos com os nossos jovens, e eu uso como educadora em sala de aula. Respeite o sagrado alheio para que o seu sagrado seja respeitado. As casas de matriz africana estão todas abertas, sempre, para ouvir, para acolher e para ensinar, porque nós somos uma cultura milenar, né? O cristianismo, 2020 anos, aproximadamente, nós temos relatos de mais de 5.000 anos, assim como o judaísmo também, uma cultura bem antiga, e outras que aí se encontram. Não temos problema nenhum em dialogar, e fazemos isso. Pelo menos eu posso responder pela minha casa, pela federação espírita que eu represento, e nós temos feito esse diálogo, esse intercâmbio. Eu moro ao lado de uma igreja batista, às vezes tem alguns rituais na minha casa, e eu me dou muito bem, e o povo da minha casa com o povo da igreja, e me viram nascer, o pastor daquela igreja. Então há uma relação de respeito sempre mútuo. A igreja católica também, eu sou teólogo católico, formado pelo seminário Paulo VI, e não tenho problema nenhum em dialogar. Já vou várias vezes dialogar quando há necessidade. Passar essa troca de conhecimento só tem a nos enriquecer, porque quando conhecemos a verdade, porque eu não acredito numa verdade única, eu acredito na construção da verdade. Todos nós estamos aqui em busca da verdade. Hoje eu estava lendo uma matéria no jornal que tem um estudo que fizeram ao longo do mundo, que tem 10.000 religiões. Então será que só uma é certa? Impossível, né? De 10.000, será que uma é certa? O pastor colocou ali muito bem, muito oportuno. Deus criou os seres humanos, Deus abraçou todos como filhos, deu a eles o mundo, né, para que aprendêssemos aqui e voltássemos à casa do Pai um dia. E no início de hoje eu disse o seguinte: temos que nos pautar naquilo que nos converge e não naquilo que nos diverge. O nosso locutor aqui, já estou acostumado com ele, esse é o 2º ano do evento, e ele fala, temos o direito de adorar nossos deuses. Não, é uma grande falha. Nós, povo de matriz africana, somos monoteístas. Nós não acreditamos em vários deuses, nós acreditamos em um único Deus. E isso nos aproxima dos cristãos, isso nos aproxima de várias religiões. Então temos que nos pautar dentro daquilo que nos converge. Essa assistência ao irmão que por algum momento pode estar caído, precisando de um amparo, nós praticamos isso dentro das nossas casas de candomblé. Convido aos irmãos a conversarem com os zeladores de santo,
eles vão contar para vocês o que é a casa de candomblé. É uma casa de amparo, porque chegam pessoas ali doentes e nós amparamos com as nossas ervas, nós amparamos com as nossas orações, nós amparamos com um prato de comida, nós amparamos com o trabalho. É uma casa de amparo, é uma casa que reúne irmãos. É diferente da igreja? Pode ser a linguagem, o rito, mas o foco é o mesmo, é melhorar o ser humano. É isso que nós temos que buscar para a gente. Bom, nós acreditamos que, e ensinamos a nossa igreja, as nossas crianças, os nossos adultos, a todos aqueles que nos cercam, que nós devemos ver Deus através do nosso semelhante. E se nós vemos Deus através do nosso semelhante, nós não faremos distinção de ninguém, para ninguém. E eu quero aproveitar aqui o ensejo e parabenizar ao secretário Bruno Nunes por esse evento de hoje, parabenizar a Casa da Cultura e todos os seus membros pelo esforço da realização desse evento, porque, minha gente, em cada indivíduo, em cada povo, em cada cultura, em cada credo, existe algo de relevante para os demais, por mais diferente que seja entre si. Enquanto cada grupo pretender ser o dono do exclusivo da verdade, o ideal da fraternidade universal permanecerá inatingível. Segundo Mahatma Gandhi, a regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos toda a família humana como uma só família. Quem faz distinção entre os fiéis da própria religião e os de outra, deseduca os membros de sua religião e abre caminho para o abandono, a irreligião. Mas a melhor mensagem vem do maior dos pensadores, daquele que doou sua própria vida para nos salvar, Jesus Cristo, ao afirmar que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E, minha gente, para combater todo tipo de intolerância, temos que criar em nossa cidade o centro de cidadania, além de realizar campanhas e seminários como o de hoje, passando valores de igualdade entre todos e respeitando as características e opções de cada pessoa. Muito obrigado. Como eu disse agora há pouco, tenho o privilégio, o prazer de me relacionar com várias lideranças de religiões diversas. Em 2018, por exemplo, nós convidamos o Padre Geraldo a participar do nosso jantar de casais. Ele teve uma palavra lá para as famílias que estavam presentes, participou conosco. Na ocasião, o secretário também esteve conosco, jantando ali, na Prata. Então, a gente se relaciona dessa forma. Sou amigo há 30 anos, amigo de Isabel de Oiá, na cidade, é minha colega, minha amiga, minha parceira, como o Paulo Sorriso, que está ali na plateia, né? Nosso amigo também há esse período de tempo, e a gente se relaciona muito bem. Me convidam para ir, eu vou. Eu os convido para vir, eles vêm. E assim a gente vai trocando experiências e vai convivendo em harmonia, porque maior é o que nos une do que o que nos separa. E eu quero, na oportunidade, registrar a presença do Jesus MJ, do seu Matias, do Sorriso, da Thaís, da Esperança, esposa do seu Algacir, enfim, de todos esses que nós podemos, neste momento, nominar. Muito obrigado pela presença de vocês. E agora com vocês, o nosso secretário de Cultura, Bruno Nunes. O horário já está meio avançado. Vou pedir para cada um fazer suas considerações finais e a gente vai assistir a palestra da doutora. Eu sempre falo para as pessoas, vocês tocaram num ponto. Eu sou professor, fui diretor de escola, Colégio Estadual Presidente Kennedy, a maior escola pública de Belfort Roxo, uma das maiores do estado. Eu sempre falo que é muito ruim um líder tendencioso, um professor ser tendencioso, um político ser tendencioso. A gente sabe que o nosso prefeito é evangélico, assim como eu sou evangélico,
mas a gente faz políticas públicas para todos os segmentos. Prova disso é o seminário. Quem convive aí na Casa de Cultura, Salomão convive, sabe que a gente aqui não faz acepções de pessoas. A vida ela é feita de referência. Eu tenho como referência, claro, primeiro Jesus, ensinamento de Jesus, Mahatma Gandhi, um cara que eu leio bastante, estudo bastante, Mandela e King. Eu sempre falo para as pessoas, assim como o King falava, eu tenho um sonho. O sonho é que as pessoas negras, brancas, homossexuais, heterossexuais, católicos, evangélicos, de matrizes africanas, comunidade budismo, ateu, que a gente consiga viver em paz, que a gente consiga viver em harmonia. Eu acredito ainda no poder da educação das crianças e dos adolescentes. A escola ela precisa ensinar princípios e valores. Nós viramos uma escola muito conteudista, muito tendenciosa. E, infelizmente, quando eu falo escola, não falo escola municipal, eu falo escola no geral. Gandhi ele falava que olho por olho a humanidade acabaria cega, e a gente está chegando para o meio desse caminho. A gente está chegando para o meio onde o oprimido lutando contra o oprimido, enquanto o oprimido deveria andar de mão dada com o oprimido para a gente tentar vencer aqueles que nos oprimem, os opressores. E Jesus ele ensinou que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Políticas públicas, para mim, Jesus ele pregava muito políticas públicas. Quando Jesus curava alguém, quando Jesus... Ele não perguntava qual era a religião, ele não perguntava qual era o sexo, ele simplesmente ia e curava. E as pessoas não agradeciam, porque de 10 só um apenas voltou para agradecer. Assim tem que ser o poder público, assim tem que ser a escola, assim tem que ser o professor, assim tem que ser o policial, assim tem que ser o médico. Quando você for dar uma aula para alguém, quando você for no ato de policial, no ato de você ser médico, enfermeiro, você tem que tratar a todos como seres humanos, com respeito, porque o que paga o meu salário enquanto professor, hoje o que paga o meu salário enquanto secretário de cultura é o dinheiro do contribuinte, e o dinheiro do contribuinte ele não vem especificado qual é a tua religião, qual é a tua cor, qual é a tua opção sexual, é simplesmente dinheiro de contribuinte. Então a gente, enquanto servidor público, a gente nunca pode se servir do público, mas a gente é pago para servir o público. Tomara que o que a gente fez hoje, a gente está na rua hoje desde 5 horas da manhã. A gente estava na porta da estação do trem panfletando de manhã cedo, porque nossa cidade é uma cidade dormitória, as pessoas acordam de madrugada, vão para o Rio de Janeiro e não vivem em Belford Roxo, só estão aqui sábado e domingo, então estivemos ali a madrugada toda panfletando na porta da estação do trem, nos pontos de ônibus. 11, município de 500 mil habitantes, não sei quantos templos religiosos temos no município. Quando eu falo religioso, falo no todo. Isso aqui deveria estar abarrotada, deveria estar lotada. E eu falo para as pessoas o seguinte: se hoje o Brasil, se hoje o estado do Rio de Janeiro, se hoje Belford Roxo, a gente tem que lutar para vencer tudo aquilo que foi negligenciado para a gente, é porque educaram uma sociedade, educaram de forma errada. E eu vou falar para vocês uma parábola que eu gosto bastante. Quem aqui acha que vaca dá leite, levanta a mão. Vaca dá leite, levanta a mão. Quem acredita que vaca dá leite? Se educou uma nação em um país acreditando que vaca dava leite. Senta você do lado de uma vaca e fica esperando a vaca te dar o leite para ver se o leite vai sair da vaca. Não vai você lá e fazer seu esforço, seu suor, seu sacrifício de ficar ali, para ver se o leite não vai descer. E assim tem que ser a sociedade. Não adianta querer que a sociedade seja igual, seja justa, porque não vai ser, porque os homens infelizmente são falhos. Se você não lutar pelo seu direito, se você não lutar por aquilo que você acredita, não vai bater na sua porta os seus direitos e aquilo que você acredita. Hoje a gente tem um governo que tenta dar voz à população. Isso aqui é dar voz a vocês. A gente fez o debate através de perguntas. E infelizmente deveria estar lotado, e não está. Deve ter aqui o que 150, 200 pessoas, eu não sei. Deveria chegar perguntas e perguntas através da internet. Então, a Casa de Cultura está aberta para vocês, se sentam em casa, é a casa do povo. Cultura é teus princípios, teus valores, tua religião, tuas opções, e a gente vai valorizar a cada um de vocês, se Deus quiser, enquanto aqui a gente estiver. Essa é a nossa convicção enquanto secretário de Cultura, enquanto do governo do prefeito Vaguinho, que Belford Roxo seja um município mais igualitário e mais justo com a nossa população que sofreu durante muitos anos nas nossas gestões, tá bom? Consideração final de cada um de vocês para a palestrante poder dar a sua palestra. Como eu ainda vou falar, mas eu não gostaria de perder essa oportunidade, rapidamente dizer que o importante para o respeito e a pluralidade religiosa no meio da educação dos nossos jovens, crianças e também adultos, porque nunca é tarde para se aprender, eu diria que é uma mudança mesmo no sistema educacional. E essa mudança passa por um tema chamado temas transversais. Temas transversais hoje são cidadania, meio ambiente, ok? Em que qualquer professor
seja educação física, geografia, matemática ou português, não precisa ser de história, é capaz de falar sobre o tema. E a religião, ou religiosidades, como eu prefiro chamar, hoje não é considerado, tá, como um tema transversal. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Quando você transforma religião ou religiosidade como tema transversal, você passa a congregar toda uma unidade escolar, que não são apenas os professores, ok? São os serventes, diretor, pais, religiosos e também não religiosos, porque uma coisa que cresce cada vez mais no nosso país também são pessoas que não possuem religião. Admitem ter uma religiosidade, ok? Uma espiritualidade, mas não têm uma religião. Essas pessoas também precisam ser contempladas dentro do ambiente da escola pública, porque a escola pública é para todos. Então, quando eu pego a temática e transformo ela em transversal, em que qualquer um pode falar sobre o tema, numa perspectiva não confessional, porque isso também às vezes acontece nas escolas públicas, você transforma a vida, a geração, ok, das nossas crianças e adolescentes. Então, esse é o meu recado final que eu gostaria de deixar para essa conversa. Uma conversa em que eu tive aqui uma pluralidade e eu pude falar como uma educadora, né? Então, agradecer também a Prefeitura de Belfor Roxo pela oportunidade, ao secretário da Cultura, ao meu querido amigo e aluno também, seu Júlio, pela oportunidade, que também está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na Casa da Cultura, e a todos que puderam nos ouvir. Muito obrigada. Respondendo ali a pergunta do companheiro, opa, tudo bom? O nosso coordenador do curso preparatório, né, que graças a Deus teve uma aceitação muito boa, é o José Antônio. Ele é espírita, ele dá essa aula dentro da igreja. E ontem, num culto público, quem fez a apresentação, né, de toda a estatística foi ele, né, quando terminou realmente o ano letivo, e agora saiu o resultado do Enem. Então, para você saber que nós já fazemos isso lá. E apenas 15% dos nossos alunos são da nossa igreja. O restante são de toda a comunidade. Nós atendemos a comunidade. Então, graças a Deus, nós já fazemos isso. Eu sei que outras igrejas também fazem, os outros colegas aqui também fazem isso. Mas o mais importante disso tudo, né, quero deixar aqui uma mensagem, né, porque nós entendemos as nossas diferenças e nossas convergências, como o companheiro falou. Uma mensagem de Jesus Cristo, que ele diz o seguinte: quando um mestre lá de Israel o foi procurar à noite com medo, porque também já tinha intolerância naquela época, não queriam que vissem o mestre de Israel publicamente com Jesus Cristo. Então ele foi à noite escondido. E ele fez uma pergunta para Jesus Cristo: quais eram os mandamentos mais importantes? Jesus deu 2 para eles apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É interessante, né, para todos os presentes, não só, né, para aqui, mas até quem nos assiste, que nesses 2 mandamentos, o ponto de interseção, a palavra comum é amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Isso é que é importante. Se nós entendemos bem o significado do amor, né, o se doar pelo próximo, se sacrificar. O educador é um sacerdote, porque ele transmite o conhecimento e deseja que aquela criança avance até mais do que ela, né? Nós que não há presente melhor para um educador do que quando vê um aluno na rua: olha, passei no vestibular, fiz uma escola federal, não é? Alcancei aí uma condição melhor na minha vida. Eu acho que não há presente melhor do que esse. E eu não acredito. Não é? Nós somos um povo muito religioso. O Brasil é um povo religioso, muito religioso. Mas 64 mil pessoas foram assassinadas no ano passado. A religião não está fazendo muito efeito. O número de dependentes químicos aumentou. Nós temos aí, estou me incluindo nisso, nós temos na realidade países que não se dizem religiosos, que a criminalidade é menor do que a nossa.
Então não é a religiosidade ou a não religiosidade que tira o homem do lamaçal da ignorância. Nós tivemos homens na história da humanidade, como Stalin, que era ateu e matou mais de 20 milhões de pessoas. Mao Tse Tung, na China, também era ateu, mas Hitler era católico, era cristão. E quantos milhões não matou? Então não é religiosidade, não é verdade? Não é religiosidade ou não religiosidade que vai fazer um povo culto, mas a educação. Agora, nós que conduzimos pessoas à religiosidade, podemos contribuir para a educação? Podemos ou não? Podemos, e isso é o que nós estamos fazendo. Já passaram por nós lá mais de 3.000 alunos, nós temos hoje 480, e se Deus quiser vamos continuar trabalhando. E o nosso coordenador é um espírita. Graças a Deus não tem. Por quê? Porque eu entendo que o amor é o ponto de interseção entre o ser humano, que é o mais importante disso tudo. Obrigado, Bruno, obrigado, Garcia, obrigado a cada um de vocês. Bom, vamos lá, né? Encerrando esse encontro de hoje. Em primeiro lugar, agradecer sinceramente, né, ao secretário Bruno, à Prefeitura de Belfor Roxo, por criar mais uma vez essa oportunidade. É o segundo encontro. Eu acredito que hoje eu aprendi muito mais do que o primeiro, né? Por estar aqui nesses dois encontros. Acho que hoje a gente teve a possibilidade de ouvir mais o outro, as suas perguntas, as perguntas que a plateia fez. Fizeram com que nós saíssemos um pouquinho do nosso lugar comum e nos expusesse um pouco mais, né? Diante da pergunta que você fez, dizer assim, hoje na cidade de Belfor Roxo, queria que 3 pessoas levantassem rapidamente: Sandra Pimentel, José Kleber e Maria Jussara. Esses são líderes da comunidade budista de Belfor Roxo diretamente. Então são essas as pessoas referenciais para nós aqui do budismo na cidade. Então eu queria convidar a quem está aqui presente hoje. Você falou do convite, então assim, no próximo domingo, não é isso, secretário? Domingo o secretário abriu as portas da Casa da Cultura. Nós vamos fazer um grande encontro aqui chamado Dia do Orgulho Soka, do dia em que nós vamos falar um pouco sobre a Soka Gakkai Internacional para os membros e para convidados. Então é um grande dia em que todos vocês, se puderem nos dar a honra de estar aqui conosco, tá ok? 10 horas da manhã aqui na Casa de Cultura. Eu quero encerrar falando que todo ano o presidente Ikeda, né, o Dr. Daisaku Ikeda, que é o líder da Soka Gakkai Internacional, ele escreve uma proposta de paz e entrega à ONU. Desde 1983 ele faz isso. Rigorosamente, a cada ano, desde 83, ele entrega uma proposta de paz à ONU. E numa dessas propostas de paz, todas essas propostas de paz, na verdade, com temáticas da atualidade, de busca de soluções de questões da humanidade, então existe uma carta aberta da Soka Gakkai que abre de fato essas propostas, e nessa carta fala dos princípios da Soka Gakkai. São 10 princípios, mas eu quero ler um só, que eu acredito que tem tudo a ver com conosco aqui. Então diz assim: a Soka Gakkai Internacional, com base no espírito budista de tolerância, respeitará outras religiões, promoverá diálogos e atuará em parceria para a solução de questões fundamentais da humanidade. Então, estar aqui hoje é de fato levar essas palavras, tornar essas palavras vivas, né, de forma tal que a gente possa de fato dialogar, unir as mãos para uma solução em comum da humanidade. E eu quero encerrar, se o secretário me permitir, declamando uma poesia. Eu sou poeta, é um problema sério isso, poeta gosta de declamar. Então eu lembro aqui de Beto Guedes, quando fala do sal da terra. Então acredito que o sal da terra diga algo a todos nós que viemos aqui hoje. Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de arrumar tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante e nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para melhor juntar as nossas forças, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra,
o sal da terra. Muito obrigado, gente. Pastor Júlio. Bem, foi um prazer enorme estar participando desse seminário, estar aqui com vocês nesta noite, né, muito especial, onde nós podemos dialogar. O diálogo é fundamental e é o princípio de tudo, porque com diálogo nós também aprendemos, né? É dialogando que nós aprendemos e é dialogando que nós alcançamos o princípio básico, que é a educação. Levar a mensagem do Evangelho é a minha missão. Não deixarei de fazê-lo, jamais, mas estaremos sempre prontos a ouvir aos demais irmãos em todos os sentidos, para que juntos nós possamos construir um mundo melhor. Há de se cumprir a palavra de Deus, contra a qual nós não podemos lutar. Entretanto, nós temos que procurar exercitar a cada dia a nossa fé, a nossa esperança e a nossa voluntariedade, para que nós alcancemos corações, para que nós alcancemos vidas, para que nós possamos ter um mundo melhor, para deixar para os nossos, né, que ficarão aqui, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, outras gerações que virão. Então, tudo que nós pudermos hoje conviver e compartilhar vai ser fundamental para um futuro melhor, para uma cidade melhor, para um país melhor, para uma família melhor. Então esse é o princípio, que nós possamos estar nos amando a cada dia. Eu amo todos vocês e é um prazer estar aqui com vocês. Bruno, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que vieram aqui, a todos que foram convidados e estão aqui junto conosco nessa noite, com tolerância, ouvindo aqui o que está sendo dialogado, porque o princípio da tolerância começa aqui, em nós estarmos aqui e ficarmos até o final. Vamos ouvir a palestra daqui a pouco da professora Juliana. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Que a nossa luta contra a intolerância religiosa, ela seja estendida a qualquer espécie de intolerância, a de raça, religião, opção sexual, política ou de cor. Ela seja estendida a todas as formas de rejeição ao pensamento ou a rejeição a uma figura humana qualquer. Até porque, minha gente, ela fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós temos que lutar por ele sempre, em nossa cidade, em nosso estado, no nosso Brasil. Muito obrigado. Eu agradeço fazer parte desse grupo de seres humanos do bem e quero agradecer também por poder falar a respeito do que é tão difícil para os outros, que é encontrar os pontos em comuns que nós temos todos na religiosidade. Então, eu vou repetir uma coisa que nós ciganos gostamos muito de dizer: que o céu seja sempre o nosso teto, que o chão seja sempre a nossa tícera, o nosso lar, e que a nossa religião seja a liberdade de escolha, a liberdade de ser o que você realmente é. Comovido com a palavra, principalmente do nosso amado pastor José Mata, né? Fala mais próximo do microfone, estou desligado. Isso. Eu gostaria que nós levássemos daqui hoje, fôssemos para nossas casas de axé, para as igrejas, para os templos, levássemos aquela alegria da criança, porque é assim que eu me sinto aqui no meio de vocês agora. Acho que devo ser até o mais novo de todos vocês. Mas vou levar essa alegria da criança, porque a criança, quando aprende algo de novo, ela guarda, ela rumina e ela não tem preconceito. A criança vê sempre algo novo, ela está aberta a aprender algo novo. Então, acho que nós devemos nos portar como crianças, levarmos essa novidade, essa coisa que nós aprendemos aqui, essa alegria de aprender, sem o preconceito do já sabemos tudo, né? Sem a intolerância de ouvir o outro, de
dar razão ao outro, de concordar com o outro. Exatamente, conhecer mais o outro, nos darmos essa oportunidade. Então vamos levar para casa esse espírito, o espírito de criança, o espírito de que aprendeu e tem muito mais ainda por aprender. Sempre aí à disposição de todos nós, independente de instituição religiosa, tá bom? Queria agradecer a cada um aqui presente, agradecer o Carlos Ângelo, agradecer o pessoal da comunicação da prefeitura, o Júlio, Notícias de Belfor Roxo fazendo ao vivo, o Márcio fazendo ao vivo, agradecer o Conselho de Cultura, o Pio aí presente, cada funcionário nosso da Casa de Cultura. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu acho que todos deveriam ler, que é O Pequeno Príncipe, que fala: tu és aquilo que cultiva em mim. Eu acho que a gente hoje jogou algumas sementes no município de Belfor Roxo, que é sobre a tolerância, sobre o respeito, o amor ao próximo. Cabe a cada um de vocês cultivar, cabe a cada um de vocês agora regar, e se Deus quiser, daqui a uns 10, 15, 20 anos, eu creio que a gente vai estar morando num município um pouco menos violento, talvez do princípio que vocês começaram aqui hoje, que a gente não fique só apenas entre essas 4 paredes, mas passe daqui lá para fora, que é o primordial para o nosso município. Agora vamos assistir a palestra da doutora. Palavra com a doutora. A senhora que manda agora, doutora. Juliana Cavalcante. Juliana Cavalcante. Isso. Muito obrigada. Eu peço de imediato licença à mesa, porque para falar eu prefiro falar em pé. Isso. Pode ir. Então, eu gostaria, quebrando um pouquinho o protocolo, professora, tá ótimo. só gostaria de aproveitar a oportunidade, enquanto vai soltando aí os seus slides. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para todo o segmento religioso da cidade, aproveitar o secretário, e lançar aqui um projeto, aproveitando também Notícias de Belfor Roxo, projeto para que Bruno Nunes possa levar adiante mais luz para a nossa cidade. A proposta é que todos os templos religiosos recebam iluminação pública, ok? Todos os templos religiosos, iluminação pública na sua fachada, mais luz para a nossa cidade. Deus abençoe. Bem, algumas coisas eu já falei enquanto aqui nós estávamos na mesa, mas eu queria voltar a alguns temas com vocês, porque o meu objetivo doutora, maior na fala de só hoje... um minuto, convidar a mesa para a gente sentar ali de frente e poder assistir a palestra. Ok. Meu objetivo de hoje, enquanto o pessoal vai saindo, é discutir 2 conceitos que eu acho de suma importância para nós. Olá, internautas de Notícias de Belfor Roxo. Nós estamos ao vivo, acabamos de acompanhar o debate sobre a intolerância religiosa, em combate à intolerância religiosa. Ame teu próximo como a ti mesmo, independente da religião. E nós agora vamos fazer algumas entrevistas aqui com os debatedores. Vou começar aqui pelo secretário de Cultura do município de Belfor Roxo, professor Bruno Nunes. Bruno Nunes, o que tirar de proveito desse debate realizado aqui na Casa da Cultura sobre o combate à intolerância religiosa? Tomara que o que começamos aqui hoje seja um legado que a gente venha ver no futuro. As pessoas se respeitarem um pouco mais. Quem acompanha a Secretaria de Cultura, quem acompanha o governo Vaguinho, tem visto nosso esforço, nosso sacrifício para levar um pouco mais de informação e conhecimento à população. Eu acredito que através do conhecimento e da informação, as pessoas vão poder respeitar umas às outras. O município é tão violento, não adianta também só botar a culpa no poder público, nas autoridades, enquanto eu não faço o meu dever de casa, que é respeitar o meu próximo. A partir do que eu olhar para o meu próximo, ver ele quanto meu irmão, diminui a rivalidade. Quando diminui a rivalidade, eu me chego mais a ele. A gente depende muito mais do amor um com os outros do que às vezes do poder público. Então vamos amar os nossos semelhantes, vamos olhar o nosso próximo. Obrigado, secretário, professor Bruno Nunes. Vamos entrevistar aqui o Júlio, que representou nesse debate a comunidade evangélica. Júlio, você que também é daqui da Casa da Cultura, esse debate é para abrir a mente da população, a respeito das religiões, dos segmentos religiosos. E o evangélico talvez seja o conhecido por ter um pouco a mente fechada, se é que eu posso falar assim. Mas como esse debate foi proveitoso para poder abrir e conhecer outras religiões? Com certeza foi muito importante esse debate e é um princípio fundamental para que haja realmente um intercâmbio entre as religiões. A nossa cidade precisa disso, a nossa cidade necessita desse intercâmbio, necessita dessa forma de comunicação, dessa forma
de proximidade, né, entre as religiões, entre os líderes religiosos, para que a gente possa viver dias melhores. Acredito que o mundo pode ser melhor, a cidade pode ser melhor, nós podemos ganhar muito se nós procurarmos conversar, dialogar. Então esse seminário foi de suma importância para isso. Estamos aí para somar, estamos aí para ajudar o prefeito Vaguinho na construção de uma cidade melhor. E passa pelo caminho da religião com toda certeza. Obrigado, Júlio. Agora nós estamos aqui com o representante da comunidade budista, o Sidney Oliveira. Sidney, você falou algo interessante ali. Quando era criança, você é nascido e criado no budismo, quando criança você sofreu um tipo de preconceito na sala de aula, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como combater esse preconceito. São situações realmente lamentáveis, né, que o ser humano passa, mas eu aproveitei aquela oportunidade, se transformou numa oportunidade de eu colocar em prática a própria filosofia budista na minha vida, já que eu era uma criança aprendendo. Então eu decidi que nunca mais eu passaria por aquilo que eu deveria me tornar o melhor exemplo da sala de aula. E aí talvez tenha sido isso que me tornou um educador. Então acredito que combater esse tipo de postura é o diálogo mesmo, é a possibilidade que a escola tem de criar um mecanismo de comunicação com as famílias, porque as crianças trazem essas informações de casa e às vezes se tornam extremistas, né? E o budismo fala muito do caminho do meio, sem um extremo, nem para um lugar nem para o outro, mas aprender a valorizar a vida humana acima de qualquer coisa. Qual foi a importância desse debate aqui nessa noite? Olha, eu acredito que a importância do debate ela tenha sido, de fato, essa possibilidade de dialogar, né? Assim, todos, né? Cada um que falou pôde abrir um pouco mais os seus ouvidos e aprender um pouco mais sobre a religiosidade do outro, sobre aquilo que move o outro, né? Então, acredito que a cidade está num caminho certo, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, enfim, está num caminho maravilhoso de fazer com que as pessoas sejam provocadas a repensar suas atitudes pela harmonia, por uma cidade melhor, né? Obrigado, Sidney. Eu que agradeço, muito obrigado. Gostaria de convidar aqui o senhor Algacir Moulin, que representou a comunidade cristã católica aqui nesse debate. Qual seria o legado desse debate tão importante para a sociedade, a discussão em combate à intolerância religiosa? Eu acredito que nós devemos combater todo tipo de intolerância, não só religiosa, mas a intolerância de cor, intolerância de opção sexual, todo tipo de intolerância deve ser combatido. E a nossa igreja é solidária com essa campanha iniciada, comemorada no dia de hoje pela Casa da Cultura, e a gente aproveita o ensejo e parabeniza ao Bruno Nunes e a própria Casa da Cultura por esse evento, pela necessidade de nós conscientizarmos a população de se desarmarem das intransigências do ser humano com o outro. Até porque quando você abre o seu coração para o diálogo, para que as pessoas se sintam confortáveis ao seu lado, a presença de Deus é muito mais constante. Obrigado, senhor Algacir. Muito obrigado. Vou convidar aqui o pastor Beto Almada, que também representou a comunidade evangélica aqui nesse debate. Pastor, como combater de fato a intolerância religiosa, não só dentro do município de Belfor Roxo, mas no estado do Rio de Janeiro, no nosso Brasil? Na realidade, através da educação e do amor. Quando você entende que Deus não criou, né, como eu falei há pouco, Ele não criou a religião. Deus não criou um bandista, não criou o budista, não criou o islã, não criou o judeu, nem o evangélico, nem o católico. Deus criou, na realidade, o ser humano. Então, como ser humano, quando Jesus veio aqui à Terra, Ele veio como homem. Ele não veio como nenhuma religião, Ele veio como homem. Apesar de Ele ser judeu, Ele criticou muito o judaísmo daquela época. E Ele pregou o amor. Certa vez, procuraram Ele à noite, porque não queriam que visse Ele com o mestre em Israel. E já era uma intolerância religiosa. E esse mestre perguntou para ele, qual é o grande mandamento? E ele disse o seguinte, existem dois. Um, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Então, se você coloca o amor no centro de todos os teus mandamentos, é claro que você vai tratar o outro com amor, com carinho, com respeito. E quando você agrega
Nós temos um trabalho na nossa igreja, que é um trabalho de pré-vestibular, nós temos chamado Projeto em Movimento, que ele também tem um trabalho de balé, de karatê. Apenas 15% dos alunos são da nossa igreja, 85% são da comunidade e são de outras religiões, e nós abraçamos a todos. Então, quando você cria essa inclusão com amor, verdadeiramente você acaba com a intolerância religiosa. A educação, o conhecimento, vai trazer isso realmente para a nossa cidade e acabar com essa violência, né? Infelizmente, o nosso país é um país muito cristão, muito religioso, mas nós vemos que infelizmente não está repetindo esse amor ainda. Nós precisamos resolver isso na nossa vida. Obrigado, pastor. Gostaria de convidar aqui o Salomão Moura, ele que representou nesse debate a comunidade candomblessista. Salomão, você que falou ali que era um dos mais jovens ali na mesa, né? Sim, creio que sim. E é interessante a gente tocar no ponto que as pessoas têm um preconceito muito grande e falam daquela demonização. Como combater isso? É através do conhecimento, através do respeito, através do amor? O que você diria? Através do amor, com certeza, e da educação. Eu acredito na educação como foco transformador. O ser humano educado, conhecendo, eu acredito que o preconceito e a intolerância surge a partir da ignorância, falta do conhecimento. Não se permite conhecer. O que nós levaremos desse debate aqui para nós, né? Só para nossa casa, né? Para os internautas que estão em casa, mas o que nós podemos levar desse debate, dessa discussão, combate à intolerância religiosa, para nós? Primeiramente, quebramos um preconceito inicial. Nós temos um governo, nosso mandatário municipal evangélico, secretário de Cultura evangélico, tem uma coordenadoria que não contempla o povo de matriz africana, mas se fez sentar à mesa e conversar. Entendeu? O município de Belfor Roxo, através da Casa de Cultura, do nosso secretário de Cultura, ela tem essa abertura. Nós podemos sentar e conversar. Como nós falamos muito ali, a gente tem que se pautar por aquilo que nos converge e não aquilo que nos diverge. É importante todas as vozes falarem em um debate como esse. Sim, todas. Não existe uma verdade. Existem vários seres humanos à busca de construir uma verdade. E às vezes nós podemos construir ela fora daquilo que nós acreditamos. Obrigado, Salomão. Gostaria de convidar aqui a representante dos ciganos, Alaide Moraes, que representou aqui a comunidade cigana. E você desmistificou algo muito interessante ali, que os ciganos não é em si uma religião. Porque cigano não é etnia. Você nasce cigano. Você não é feito cigano. Não existe isso, né? E eu não tive muita oportunidade de falar a respeito dessas ramificações que nos pegam aos pouquinhos. Porque nós somos um povo que nós amamos a liberdade. E a liberdade nos fornece isso, poder conhecer um pouco de tudo, um pouco de todos. Mas nós temos o nosso assim, jeito de viver muito respeitoso aos nossos ancestrais. Então nós realmente respeitamos nossa cultura, respeitamos muito nossos idosos e por isso eu ali falei que o respeito também faz parte dessa reforma, de poder criar uma sociedade mais justa, porque a cultura, ela nos ajuda muito, mas nós temos que nos respeitar enquanto seres humanos, temos que respeitar as nossas escolhas. Por isso é que nós temos que enxergar um pouco pela ótica cigana. Estamos todos no mesmo planeta, então o céu é o nosso teto, nosso lar é a terra. E a religião tem que ser a liberdade de escolha e de respeito a essas escolhas. Obrigado. É isso aí, internautas Notícias de Belfor Roxo. Assim, nós terminamos aqui essa transmissão ao vivo. No comecinho, nós transmitimos todo esse seminário em combate à intolerância religiosa. E aqui, no final, nós fizemos uma entrevista com cada um debatedor. Você que está chegando agora, que chegou agora, assista depois. Com certeza será de bom proveito para você. Nós agradecemos pela sua audiência e não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página.